Fala galera, saudações vascaínas a você que nos assiste aí em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Rapaziada, pós-jogo aí de Vasco 3, Bahia 2, cara, que jogo do Vasco. Vamos falar desse jogo, vamos falar das pretensões do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, enfim, vamos falar tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Antes da gente começar, da vinheta rodar, eu peço para você deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar esse vídeo aí. Comenta para mim, quero saber o que você achou da atuação de Dimitri Payet. A vinheta vai rodar, é o tempo de você deixar o like e se inscrever. Valeu! Então, galera, a vinheta rodou, você se inscreveu, deixou o like aí, então vamos embora aí, vamos falar desse pós-jogo aí de Vasco 3, Bahia 2, né, lá em São Januário, ontem à noite. Rapaziada, jogo do Vasco, primeiro tempo assim de excelência, acho que a gente não tinha visto um Vasco jogar muito bem o primeiro tempo assim na temporada, né, acho que esse foi o melhor primeiro tempo do Vasco na temporada, sem sombra de dúvida, né, acho que a gente envolveu o Bahia muito ali na, no primeiro tempo, conseguiu dominar as ações do Bahia. E a gente teve um cara ontem que estava totalmente inspirado, né? Dimitri Payet é um cara que dispensa comentários, né? A discussão sempre nunca foi a qualidade técnica do jogador, né? Mas sim o que ele estava entregando no momento, né? E eu acho que passa muito por algumas questões pessoais dele que eu vou trazer para vocês aqui agora, né? Daqui a pouquinho, quer dizer, né? Vamos falar da partida ainda. Afinal, vamos passar os resultados, depois a gente volta aqui falar um pouco mais do jogo, né? Já foi finalizada a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou da seguinte, os dois jogos que faltavam, né? Era o Cuiabá e o Corinthians. O Corinthians perdeu para o Cuiabá em casa e o Vasco venceu o Bahia por 3-2, né? O Corinthians venceu fora e o Vasco venceu em casa, né? Com isso, o Vasco passou o Atlético Mineiro na classificação. O Atlético está com um jogo a menos, né? Não me fugiu a memória agora de contra quem que é, mas o Atlético está com um jogo a menos. O Vasco passou o Atlético aí, agora está com 43 pontos, colou no Cruzeiro com 44 e também no Bahia com 40, que está com 46, ou seja, o Vasco entra definitivamente na briga pela pré-Libertadores, né? O Vasco quer aí passar a disputar a competição sul-americana ano que vem, coisa que está muito bem encaminhada. Se não for a pré-Libertadores, vai ser a Copa Sul-Americana, né? Mas enfim, falando do jogo de ontem, galera, eu acho que o Vasco fez um bom primeiro tempo, né? Aquele primeiro tempo que a gente esperava que o Vasco fizesse já há muito tempo, né? E não foi feito durante a temporada, foi feito ontem contra o Bahia. A gente acabou ali neutralizando todas as ações do Bahia e com isso a gente criou um pouco mais de oportunidades em cima do que o Bahia estava nos propondo, né? Com isso, o Vasco teve espaço para trabalhar a bola, teve espaço para poder girar a bola de um lado para o outro, defender com o bloco um pouco mais alto, baixar um pouco mais a linha quando era necessário. Para mim, eu acho que dois caras ali foram fundamentais para que o Vasco tivesse essa consistência, né? Que foi Maicon e João Vitor, e na verdade até mais, né? O Galdames fez uma excelente partida, a gente precisa falar isso aqui, porque o Galdames é um cara que já vem sendo criticado há muito tempo, né? A gente vê a deficiência dele um pouco, mas a gente viu que ele foi um cara ontem que foi super importante, né, para a equipe ontem. Eu te pergunto, por que não entrou antes? Né? Tá certo que a galera tava com a rinchazinha dele aí, tava com uma perseguição contra o Galdames. Eu me incluo nessa também, né? Mas depois que eu fiquei sabendo de algumas coisas pessoais dele, eu achei que fosse por isso. Mesma coisa do Dimitri Payet, né? Que foram mais problemas pessoais que estavam interferindo no campo de bola. Como eu já disse para alguns amigos próximos meus aqui, que o futebol ele não é um trabalho mecânico como a gente tem, né? Eu venho gravar aqui, o dia que eu tô mal, o dia que eu tô ruim, eu
falo para vocês aqui normal, né? Se eu quiser não transparecer que eu tô mal no dia ou que eu tô muito bem, eu consigo fazer, consigo chegar aqui fazendo mecânica, tá tudo certo e vai embora. Agora o futebol, o esporte em geral, ele não é assim, né? A cabeça tem que estar muito boa para o corpo funcionar legal. Se a cabeça não estiver boa, o corpo não vai funcionar, né? E é muito o que o Galdamos passou. O Galdamos passou por uma situação esquisita lá no Chile, com os parentes dele, né? Acho que a mãe dele faleceu, uma coisa desse tipo, tá doente, uma coisa desse tipo, né? E o cara não fica focado aqui, né, de direito. Não adianta. São coisas que o mental da gente puxa, a gente acaba puxando a gente para baixo. O cara acaba não entregando aquilo que ele consegue entregar, né? Não estou dizendo que o Galdamos é o melhor cara do mundo, tá, gente? Estou tentando explicar para vocês um pouco, porque acho que todo mundo sabe que hoje em dia, se a cabeça não estiver bem, o corpo padece, não tem outra parada. E mesma coisa de Vitor Payet, né? Eu falei também com alguns amigos nos grupos de Vasco que eu tenho aqui, que o Payet não estava vindo jogando bem porque estava longe da família, era a minha opinião. E ontem, coincidentemente, né, eu não acredito em coincidência, né, mas coincidentemente aí, entre aspas, né, a família dele estava aí e o cara arrebentou, cara. Ou seja, essa coisa dele ficar longe da família pesa um pouco pro atleta poder fazer bem, né? Lá no início do ano, quando ele estava bem nos jogos, a família dele estava aqui, ele estava indo bem nos jogos, cara. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas, né? Acredito que, assim, peço, né, encarecidamente, porque pro ano que vem, para esse final de ano e pro ano que vem, a família do pai fique por aqui, né? Para que ele consiga, de fato, render um pouco mais com a camisa do Vasco. Ontem ele desfilou em campo. Ontem ele foi um cara assim sensacional. Ele fez coisas que a gente esperava que ele fizesse já há muito tempo, né? Mas enfim, vamos lá. Maxi Domingues também entrou muito bem. O cara que já deveria ter entrado há muito tempo. Eu acho que ele já pegou o ritmo de jogo. Ele já está sabendo o que fazer com a bola no futebol brasileiro. Entrou muito bem no dia de ontem. Puma comeu a bola, cara, conseguiu fazer muito bem esse trabalho de ponta que ele vem fazendo, né? Aliás, foi até o chute dele no gol do Emerson Rodrigues, que o goleiro rebateu e o Emerson chegou batendo e acabou fazendo o gol, né? E depois um gol de pênalti do Payet e também aquela pintura que o Payet fez, que foi tirar, o Galdamos tocou para ele, conseguiu carregar um pouco a bola, batendo de perna esquerda no canto do goleiro. O goleiro nem foi buscar porque não dava para buscar, né? Assim, o Vasco fez um primeiro tempo muito, muito bom, né? Apesar de ter tomado um gol no final, né? Que aquele gol acabou colocando o Bahia no jogo, né? No primeiro tempo, a gente tomou esse gol aí, mas quando a gente voltou para o segundo tempo, a gente voltou um pouco menos desligado e as coisas começaram a não querer dar certo, né? Até então a gente estava tentando controlar um pouco mais a bola, teve um pouco mais a bola, as substituições do Paiva não fizeram tanto efeito assim. Alex Teixeira me deixou bastante preocupado com a situação dele ter entrado. Ele teve umas duas bolas porque era para ele ter batido pro gol, ele preferiu tocar, enfim. Achei que se tem um ponto negativo ontem, acho que o Alex Teixeira teve um pouquinho abaixo do que ele consegue entregar pra gente. A gente conhece o Alex Teixeira, sabe que ele é um cara bom de bola e consegue entregar mais, mas ontem não foi assim, né? Com isso, o Vasco abaixou um pouco o bloco, trouxe o Bahia para cima, o Bahia começou a trocar passe, deixaram muito tempo o Everton Ribeiro solto lá no meio-campo do Vasco, e o Everton Ribeiro acabou achando o atacante do Bahia, o Tassiano, né, que chutou, o Léo Jardim pegou e a bola sobrou para o atacante do Bahia que cabeceou e fez o gol. Daí para frente, amigo, daí para frente foi loucura. Daí para frente foi doideira, teve que se segurar para poder não tomar o empate e assim foi. O Léo Jardim salvou o Vasco mais uma vez, fez belas defesas no final do jogo, mas terminou tudo bem, a gente conseguiu vencer e convencer, apesar do segundo tempo não tão bom assim, a gente conseguiu convencer e passar um pouco mais adiante na tabela de classificação e pensar e mirar muito mais em cima, né, agora a pré-Libertadores. Feliz com o resultado do Vasco de ontem, né? O Vasco agora pega o Botafogo no Newton Santos, né? Jogo importante, jogo chave para o Botafogo e para o Vasco também, né? Vai ser um jogão. O Botafogo, para mim, joga o melhor futebol do futebol brasileiro hoje, né? Por enquanto. Então, vai ser um jogaço. Eles vindo para cima da gente, e quem sabe que a gente consiga uma vitória lá ou até mesmo um empate lá no Engenhão.
né? O Vasco tem a semana inteira para poder se preparar, vai folgar hoje, né? E se apresenta amanhã para já começar o início de trabalho para a partida contra o Botafogo. Enfim, rapaziada, feliz com a vitória do Vasco. Comenta aí, compartilha, né? Curte o vídeo e compartilha para geral aí, beleza, rapaziada? Ótima terça-feira a todos. Que Deus nos abençoe. Valeu!